Olá! Estamos aqui com mais um convidado especial, Diego Almeida. Ele é teólogo e ele tem uma pós em psicologia. Eu tive o prazer de conhecer o Diego lá no Rituale, e lá a gente cuida do corpo, da mente, e aqui eu tenho dito corpo, mente, coração e espírito. E lá também a gente cuida disso tudo. E o Diego, numa noite, fez com a gente o encontro com Deus. Eu achei muito interessante e ele trouxe para a gente coisas muito legais, muitos aprendizados, e eu falei para ele, cara, tu tem que ir lá no canal para falar nessa série nova, Longevidade, Ter um Durante Feliz. Porque aqui a gente está falando do papel da espiritualidade, que eu acredito que essa espiritualidade, quando estiver desenvolvida, você quando chegar na sua hora, você vai ter menos medo da morte. Esse é um dos motivos que eu acredito nesse bate-papo que a gente vai ter aqui. Diego, muitíssimo obrigado por você estar aqui Olá, conosco, Luciano. ter atendido prontamente o convite. Muito obrigado, Diego. Obrigado, eu. É uma alegria reencontrar o Luciano, meu amigo. Esteve uns dias com a gente no Ritual. Faz um trabalho bonito no YouTube, me gerou interesse, falou desse canal em busca do autoconhecimento, de elevar, né, o conhecimento sobre si. Então, é uma alegria estar com você aqui no canal, com os amigos que estão assistindo. Espero que essa conversa traga conhecimento, agregue conhecimento à sua vida, assim como a nossa também. Não tenho dúvida que vai trazer. Bom, vamos direto ao ponto? Quando você, Olha, co- Quando você começou, Diego, o nosso papo lá, nosso encontro com Deus, você citou uma frase que é uma frase muito conhecida, mas só a primeira parte as pessoas conhecem muito, que é conheça-te a ti mesmo, né? Que tem tudo a ver com a proposta do canal do autoconhecimento. Só que você levantou uma bola de que essa frase ela é um pouco maior do que isso. Ela está uhum. escrita lá no templo de Delfos e diz assim: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aí eu vou te passar logo a bola para saber o seguinte: o autoconhecimento te aproxima de Deus? Sem dúvida, sem dúvida. O autoconhecimento, ele te aproxima de Deus, do universo, das pessoas. E aquela história, você está com a memória boa, viu, Luciano? Você lembra até da frase toda aí. Olha, eu sou normalmente bom aluno, Diego. Quando o É professor é isso bom, aí. hein? É isso aí. Aquela história, quando a gente falou, está num templo oferecido ao deus Apolo, é o deus da razão, da sabedoria, da beleza, né? E uma das coisas muito interessantes é a história por trás que se conta sobre Sócrates, né? Então, o amigo de Sócrates, Querofonte, foi até essas pitonisas do templo, perguntando se Sócrates era o homem mais sábio que existia. Então, ali elas receberam a informação e sim, falaram que Sócrates era o homem mais sábio que existia. Sócrates não aceitando isso daí, inclusive dentro desse contexto que ele fala só sei que nada sei, ou sei que nada sei, né? Ele Clássica, sai essa é uma clássica dele, né? clássica e é interessante que ele sai em busca desse conhecimento com outras pessoas, né? Então eu acho que esse ponto aqui é muito importante para falar sobre o autoconhecimento, porque a primeira, inclusive a ironia da história, por que Sócrates foi considerado nessa história como o homem mais sábio do mundo? Porque ele partia da premissa de que ele não era detentor do conhecimento, ele precisaria alcançar esse conhecimento. E a grande questão é que ele sai em busca desse conhecimento pelas interações. Então, sim, o autoconhecimento ele é muito importante para a gente lidar com a vida, lidar com as pessoas, ter um equilíbrio emocional, nossos relacionamentos, tanto com outras pessoas, os nossos relacionamentos espirituais, é muito importante você se conhecer. Agora, o grande ponto é que muitas vezes a gente toma caminhos ou atalhos que dificultam mais esse autoconhecimento. E aí Sócrates, bem nesse ponto que ele vai até o outro, ele já deixa uma pista, né? Que possivelmente a melhor forma de se autoconhecer, mais do que olhar para si e para dentro de si,
é você interagir de maneira saudável com o contexto, para que esse contexto ajude você a se entender, a se conhecer e a se perceber de uma forma melhor, né? Bom, Freud dizia que tudo aquilo que você acha ruim, que você percebe no outro, de que não é legal, na realidade você está fazendo, na realidade, um espelho, né? Aquilo que você vê no outro é aquilo que você tem dentro de si, né? Você que Uhum. fez uma especialização, uma pós em psicologia, eu falei alguma besteira? Não, é isso mesmo. A gente se projeta, né, nos nossos Exatamente. relacionamentos. Então, o que acontece é o seguinte: quando as pessoas chegam ali em minha sala para a gente conversar um pouco, as que mais estão perdidas de si mesmas são as que têm maior dificuldades, apresentam maiores dificuldades nas interações, seja relacionamento matrimonial, seja relacionamento no trabalho, familiar e até mesmo com Deus, com a espiritualidade. Então, assim, a dificuldade nessas interações gera uma perda da nossa essência, das nossas autopercepções. Né? E eu tenho falado muito, eu tenho uma metodologia no meu trabalho de mentoria e de coaching também, que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, ela é baseada num tripé. O primeiro Uhum. apoio é eu comigo mesmo. O segundo apoio é eu com os outros. E o terceiro apoio que eu utilizo é eu e o meu trabalho. Então, Uhum. quando eu uso o apoio do eu comigo mesmo, quando eu resolvo essa questão do meu ID, que, eu, que é a pergunta mais difícil que a gente pode ter para responder, quem eu sou, né? A gente está em constante transformação. O mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes, né? O homem já teve uma experiência, passou e já é diferente, e a água do rio é nova, é outra água, né? Então a gente está em permanente transformação e a gente fica nessa busca de, de quem sou eu, e aí chega uma hora que a gente quer entender um pouco mais dessa questão da espiritualidade. Então, essa busca de olhar para dentro, às vezes uma busca de anos, de décadas, né? Como algumas pessoas se propõem a fazer isso, eu sempre recomendo o seguinte: nem 8 nem 80, né? Meu primeiro livro, nem 8 nem 80. Vamos estar buscando o apoio dos três. Às vezes a gente se conhece muito nas nossas relações do trabalho, na forma como a gente lida com os desafios, na forma como a gente lida com os obstáculos que a gente encontra no trabalho, e às vezes a gente trabalha a autoestima quando realiza algo grande no trabalho. Isso vai ajudar também na sua relação com a sua família, com seus amigos. Então eu busco esse tripé. Diego, fala para mim dessa sua experiência que você fez um belo trabalho. Você fala um pouquinho disso. Você foi fazer teologia e você dizia para mim, eu só tinha tempo para trabalhar nos finais de semana. Como é que foi essa experiência no seu processo de autoconhecimento e o que você recomenda para a gente nessa linha? Hoje, quando a gente fala, inclusive algumas pessoas se assustam, né? Quando elas falam para mim assim, eu vim em busca de mim mesmo. Elas chegam falando assim. Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está buscando se conhecer é tirar os olhos de você. Porque se você se perdeu, não adianta você ficar se olhando para si. Hum. Tira os olhos de você e vamos tentar descobrir como que a gente pode se encontrar. É interessante que toda a história que você vê de pessoas ilhadas, pessoas náufragas, que foram náufragas e tudo mais, você percebe que há uma queda cognitiva, há um déficit de interações posteriormente aos Uhum, resgates, né, das histórias. uhum, Pessoas foram feitas para se relacionar. E hoje o mundo está num caos com relação a essas relações uhum, interpessoais. uhum, Então, essas relações interpessoais, elas dificultam a gente a se perceber. Bom, você falou da trajetória, foi interessante que eu não tinha nenhuma percepção espiritual, minha vida era estritamente minhas experiências materiais, eu não tinha nenhuma crença numa inteligência por trás de toda a criação, a minha formação, minha orientação, inclusive, foi ateísta,
há uma descoberta, né, por causa de alguns questionamentos, algumas perguntas. A Bíblia foi um livro importantíssimo para me despertar interesse. E aí depois fui fazer teologia. Ali a gente começa a abrir o leque, abrir muita coisa, né, e perceber muita coisa. E ali eu descobri uma coisa que para mim virou a primeira volta da chave aconteceu ali. Por quê? Porque a gente sempre aprendeu e a gente tem muito essa ideia do autoconhecimento. E na época que eu fiz teologia estava muito em voga essa questão da autoajuda. Então isso daí, eu tenho o seu papel, tenho o seu espaço, eu acho que é muito importante, mas lá me virou uma chave, por quê? Porque eu comecei a estudar uma cultura antiga, que é a cultura israelita, a cultura judaica antiga, e eu me encantei por essa cultura. E uma das coisas interessantes daquela região oriental foi que o jovem, quando até os 12 anos de idade, ele é criado com os pais e ele é ensinado a percepção de um ser maior que cria e que mantém essa simetria da vida, Uhum. essa vida sensível. E quando ele começa a perceber esse ser, ele passa a olhar para si sobre essa ótica, sobre a percepção de um ser maior. Então, a visão que ele tem de si passa a ser um resultado desse conhecimento mais apurado daquilo que ele pode captar, perceber pela natureza, pelas pessoas e tudo mais desse ser criador. Quando ele tem essa visão de si, ele passa a olhar para o mundo e para as pessoas sobre essa mesma perspectiva, Uhum. né? Então, assim, a cosmovisão desse jovem, aos 12 anos, ele vai ser criado aos pés de um mestre, um rabino. Então, a visão que ele tem de si, desse autoconhecimento, é baseada na percepção que ele tem de um ser que cria e de seres depois que foram criados também. Então, ele olha para si dentro desse contexto. Diferente hoje, a gente pode falar aí da cultura grega para frente, principalmente ali, segundo, terceiro século antes de Cristo, a Uhum. filosofia muito forte, aí você vai ver que muda isso, né? O eu passa a vir para o centro de uma forma muito mais significativa. É lógico, a gente vai ter isso também no Renascimento, a gente vai ter isso em outras partes, mas eu acho que o pontapé inicial aconteceu lá atrás. E aí você vai ter esse eu no centro. E esse eu no centro olhe para você para que você então busque um, um algo que se encaixe aos seus padrões, sobre sua questão espiritual, e aí automaticamente isso vai levar você a uma interação da qual. Então eu vou interagir com o Luciano e eu preciso que ele esteja de acordo com a minha lente, com a lente do que eu tenho como gostos, desejos e necessidades. Então veja que a dinâmica é diferente. E a gente vive hoje os ecos, né? Nós Uhum. descendemos dessa cultura greco-ocidental. Então a gente tem essa questão mais forte do eu no centro para que tudo se encaixe a nós. Então hoje, eu posso ser sincero para você, hoje um dos maiores problemas que eu acompanho, que eu fico junto, que eu aconselho, está sempre relacionado a essa questão desse tema de hoje, que é do autoconhecimento, mas isso daí é só um sintoma. A perda de si é um sintoma das debilidades, muitas vezes, das interações da vida com o outro. Uma das coisas que mais me reclamam, Luciano, é com relação às frustrações que acontecem, com relação ao que a vida me propõe, o que as pessoas me propõem, porque eu olho para a vida com lentes que eu estabeleço, e quando essas coisas não respondem a essas lentes, eu me frustro. Perfeito. Então, isso daí vai gerando uma perda da gente mesmo. Não tenha dúvida, porque a satisfação ela é uma relação entre entrega sobre expectativa. Se Sem você tem dúvida. uma expectativa que é um denominador extremamente alta, vai ser muito difícil você ficar satisfeito. E o que eu percebo nessa geração do milênio, a geração Z até, é de que a culpa não é deles. A culpa é de como eles foram criados, como você está citando a experiência lá do Oriente, de Israel, de como esse garoto até os 12 anos ele é educado a perceber o algo maior. Essa geração foi criada como reis e rainhas, príncipes e princesas.
onde tudo é possível, eles podem tudo, basta querer. E aí é inevitável que a frustração venha logo em seguida, porque é impossível a gente conseguir tudo que a gente deseja, ainda mais com um nível de criação conforme os pais hoje, pai, mãe, dupla jornada, tripla jornada para as mulheres, se dedicando ao trabalho, tendo sua independência financeira, uma conquista maravilhosa para as mulheres, mas isso tudo nesse conjunto, né, acaba criando uma sensação de culpa nas mulheres. Eu tenho visto muito isso, onde elas acabam transferindo isso para os filhos de uma forma compensatória e acaba aumentando uma expectativa que jamais será atingida, e a frustração vai vir, e na maioria das vezes, como o Simon Sinek colocou num vídeo que eu adoro na internet, as empresas é que vão ter que corrigir esse rumo, porque essas pessoas, quando chegarem no mercado de trabalho, vão ficar mimadas e não vão conseguir ficar em emprego nenhum. Então, as empresas vão ter que fazer aquilo que os pais deveriam ter feito. Você vê também isso dessa forma, o Diego? Sim. A gente está vendo que estamos terceirizando um dos aspectos mais importantes. Você citou Freud no começo, ele fala sobre os estágios da infância. Existem a primeira parte da infância, a segunda, e cada estágio desse é muito significativo para que a gente consiga exercer e desempenhar ali alguns papéis. Então, é importante, num determinado momento, por exemplo, a criança identificar exclusivamente o que é autoridade. Né? Então, a gente tá vivendo Uhum, uma época hoje que a gente está uhum, com essa percepção de autoridade muito frágil. uhum, Então, por exemplo, eu sento numa roda de pessoas, vou dar um exemplo. Eu pego, sento ao seu lado, engenheiro. Aí eu vou falar sobre construção. Aí eu fico no achômetro, né? Eu leio um artigo, leio uhum, algum, então, dou um Google ali, uhum, e vamos falar, eu acho isso, eu acho aquilo, tudo mais, e você passa a ter o mesmo peso dos meus achômetros. uhum, Então, hoje a gente está perdendo o senso de autoridade. Então, é só para a uhum. gente perceber como que isso que você menciona é muito importante. Cada fase, as coisas precisam ser bem estabelecidas. Então, tem a fase da criança perceber o que é autoridade, para que depois ela possa, usando, partindo dessa premissa de autoridade, ela possa ter, inclusive, como escolher bons caminhos, limitar as escolhas. Tem várias fases e quando elas são vividas de maneira adequada e a criança ela tem aquilo que realmente ela precisa como um ser humano em formação, a Uhum. gente vai minimizar isso. Mas hoje a gente muitas vezes tem muitos dedos, né? Então a gente tem muitas preocupações. Eu vejo pais que se preocupam. Ah, mas e se eu falar não para o meu filho aqui, ele vai ficar traumatizado, ele vai ficar rebelde? Não vai, se na primeira parte da infância ele entendeu o que é autoridade, É, ele teve ali seus limites, mesmo porque não existe liberdade sem parâmetros, né? O exatamente. que está existindo muitas vezes é E- libertinagem aí, sem parâmetros. Exatamente. Eu tenho clientes na área de educação, né? Inclusive sou professor lá, convidado da UFIA, do LATEC da UFIA há quase 20 anos, e a falta de limite, né, é um péssimo, uma péssima contribuição que os pais podem dar para os seus filhos. E eu fui criado numa época onde a gente tinha que respeitar os mais velhos, onde a gente respeitava pai e mãe, onde a gente respeitava professor, onde a gente respeitava o guarda, o policial, o bombeiro, a gente respeitava o seu Manuel da padaria, o seu Mário da farmácia. Então, era inimaginável a gente desrespeitar uma pessoa mais velha ou um professor. Bom, mas eu vou fazer uma mudada um pouquinho aqui para a gente entrar no tema espiritualidade, Diego. Ok. É, a espiritualidade, para a gente fechar no nosso, voltar um pouco para o nosso foco da espiritualidade, eu tenho falado muito de que a espiritualidade, na realidade, é a busca de um significado para a vida, né? É a busca de uma conexão com algo maior, algo que é intangível, né? Não é aquilo do mundo das coisas, da coisificação, é algo maior do que a gente mesmo, do que si próprio, né? E eu digo, tenho falado muito isso, que espiritualidade não tem nada a ver com religião. São duas coisas. Às vezes você pode conectar a sua espiritualidade com uma determinada religião,
Mas quem está buscando espiritualidade, está buscando tranquilidade, está buscando serenidade. Muita gente está buscando paz interior, né? Uhum. E eu tenho visto isso, que as pessoas que conseguem fazer essa conexão com algo maior, acreditar em algo maior, acreditar que nada disso acontece por acaso, acreditar que esse corpo, com a perfeição que ele é, da gente ingerir alimento, absorver as coisas vitais para a nossa energia, e o que não presta, a gente transforma em urina e transforma em fezes. E a gente tem um depósito aqui de 30 metros de intestino para armazenar, para permitir que a gente faça conexões. Nada disso é por acaso. Há uma complexidade gigantesca em todos os seres que a gente vê, desde a abelha à formiga, né? Então, quem busca essa espiritualidade, quem alcança essa conexão com algo maior, eu tenho visto as pessoas dizerem que se tornam mais resilientes e que essa espiritualidade traz um reforço para os valores e os valores nobres que ela tem. Como é que você vê essa questão da espiritualidade e a questão da religiosidade dentro da tua visão teológica? A gente hoje está vivendo uma moda, a moda da busca pela espiritualidade. Só que uma das coisas que é uma premissa para a espiritualidade é a gente se abrir à possibilidade eu sempre falo que espiritualidade é você se permitir viver o desconhecido, Uhum, né? Então, assim, é lógico que a gente precisa entender uma coisa, Luciano, que é assim, didaticamente a gente divide espiritualidade, mundo material físico, emoções, pensamentos, né? A gente divide uhum, dessa forma, mas é uhum, didaticamente. Hoje a gente percebe que elas acontecem concomitantemente, uhum, há uma sinergia entre elas, e elas só podem ser divididas didaticamente. Por quê? Porque quando você falou do tripé, né? Quando você isso. fala de uma mesa com três pernas ali, se você tira uma delas ou elas estão ali com tamanhos diferentes, essa mesa ela já começa a perder a sua utilidade. Uhum, Ela já não serve mais. O uhum, propósito para o qual ela foi criada já não funciona mais. Então, assim, quando a gente trabalha dentro da ideia de um equilíbrio nas áreas da nossa vida, elas só são divididas para a gente poder entender como enfatizar cada uma delas. uhum, Mas a grande e importante ideia é que nós somos um ser, holisticamente falando, que vive a sinergia entre o mundo material aqui, mais pragmático, e também a espiritualidade. Isso está atrelado às nossas emoções, então tudo acontece junto. Eu gosto muito de Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, e uhum, ele é uma área da psicologia que eu me encanto muito, que ele trabalha pela busca de sentido. Ele trabalha o aspecto terapêutico de Frankl é justamente pela busca de sentido. Então, uhum, quando eu entendo, eu tenho claro para mim o meu propósito, o sentido da minha vida, os enfrentamentos diante das crises que vêm até mim sem pedirem licença, os enfrentamentos dessas crises passam a ser mais saudáveis. Eu passo a não ser meramente um produto dessas situações, mas eu assumo o controle não das crises, mas da minha própria vida, das minhas escolhas, e automaticamente eu posso manter ali as minhas emoções equilibradas, né? Então, a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto muito porque Viktor Frankl, mesmo que ele não fale de espiritualidade em si, ele trabalha o campo do noético, né? A ideia uhum, do nous, da ideia da alma, da vida. Frankl, quando ele fala dessa linha do sentido, ele atrela muito a ideia da espiritualidade. Por quê? Porque se espiritualidade é eu me permitir ir além do que eu compreendo, com certeza, diferentemente de uma mera experiência sensorial, a espiritualidade ela está ativamente ligada à nossa cognição. Então você fala o seguinte: por que que algumas pessoas diante da pandemia se mantiveram em paz, se mantiveram firmes diante das turbulências? Não estou falando das pessoas que chegam para mim e falam assim: ah,
a pandemia para mim foi tranquila, meus negócios ficaram. Nossa, essa pessoa não enfrentou a crise da pandemia. Mas quem enfrentou, eu convivi com pessoas que enfrentaram a crise. Umas se entregaram ao desespero e outras mantiveram-se equilibradamente, falando da questão emocional. Mas a grande O questão que você é, por percebeu que que de a... diferença? O que você percebeu de diferença entre essas duas situações? Quem enfrentou desesperadamente e quem enfrentou com serenidade? eu uso uma fé muito simples que a gente usa não só na espiritualidade, mas na religião também, que é fé. O que eu percebia é que toda vez que eu entrevistava, eu podia até fazer um trabalho científico, computando esses dados, que ia ser muito interessante, mas eu percebi que as pessoas que tinham fé, olha, eu fiz até o caminho inverso. Quando a pessoa chegava, eu percebia que ela enfrentou uma grande dificuldade, mas estava lidando bem com a situação, estava motivada. Eu falava assim: você tem fé? E elas, todas elas, em sua maioria, todas elas falavam assim: eu tenho fé. Eu Então, tenho fé e isso me manteve. então vou pegar já carona no próximo tópico que eu queria conversar com você. Qual é a importância da fé para que a gente tenha um durante feliz? E eu tenho lido alguma coisa associando a fé, até mesmo comparativamente ao que acontece com o efeito placebo, que é aquela substância inerte, né, que a própria indústria farmacêutica tem que utilizar, fazer o teste do efeito placebo, dar o inerte e dar o medicamento e ver quais são os resultados comparativos. E sempre, quando tem o efeito placebo, em alguns casos ele chega até 30% de resolver o caso tomando uma substância inerte. Eu li até um artigo, uma publicação, um artigo científico na PUC Rio, onde a pesquisadora fez uma correlação da fé parecida, os efeitos que a fé tem na cura, né, são efeitos parecidos com o efeito que o efeito placebo tem. Então, a fé move montanhas, né? E eu gosto de dizer assim: a fé move montanhas e a persistência vence obstáculos, né? Então, eu sempre brinco com isso, porque eu digo o seguinte: não adianta só acreditar na fé, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não podemos ficar só rezando e a gente não faz a nossa parte. Está doente, tem que ir no médico. Está com câncer, precisa ir buscar o tratamento adequado do oncologista, precisa fazer a quimioterapia. Mas eu, particularmente, dentro da minha fé, eu acredito que se você tiver fé, você vai fazer com que aquele tratamento tenha um efeito muito melhor e com menos efeitos colaterais e tudo mais. O que você pensa sobre isso, Diego? Eu achei legal você falar. Eu tive um professor de arqueologia e filosofia que eu tive, o Dr. Rodrigo Silva. Ele falava muito sobre essa diferença entre fé e fideísmo. A fé, ela sempre vai levar à ação. Isso é uma coisa importante para se pensar. Nós que estamos aí hoje, Interessante. aqui, você que está assistindo, vendo, pensa assim, ó, fé sempre leva à ação. A fé nunca te deixa estagnado. A fé, ela sempre move você. Inclusive, a fé, ela te move para além daquilo que você pode ver e explicar. E é por esse motivo que a fé é diferente do que uma mera escolha e decisão que você toma. Fideísmo a Explica habilidade que para a gente tem gente de ficar. o que é fideísmo. Eu não conheço Sabe esse aquela, termo. aquela ideia de eu acredito por acreditar? Assim, você acredita em Deus? Acredito e tal. Então, as pessoas falam assim, fideísmo é aquele negócio assim, eu quero deixar de fumar, então eu vou fazer aqui minhas preces, vou fazer aqui meu desenvolvimento espiritual e vou esperar que isso saia de mim de uma forma mágica e tudo mais. Fideísmo, ele não tem um embasamento lógico, e é por isso que quando você fala de fé, e pode até soar estranho, mas a fé, ela se pauta no raciocínio. Então, a fé, ela é racional. A fé não é uma coisa aleatória que eu simplesmente acredito por acreditar. O que eu acredito por acreditar que eu herdei, nem sei por que eu acredito. Eu já ouvi os meus pais falarem, então eu acho que é assim, isso é fideísmo. A fé, ela tem um embasamento e uma premissa racional. Então, ela sempre te move. Eu sempre falo que crença, ela estabelece
vínculos e estruturas sólidas para que a gente possa viver a nossa vida. Então, a gente tem diversas crenças. Claro. Agora, a fé é aquilo que nos move para diante daquilo que a gente não tem, talvez, uma resposta, uma explicação. Por exemplo, eu tenho fé na existência de Deus. Eu me movo em direção a isso. Então, a minha fé me move em direção a isso. Uhum. Então, e se só eu acreditar que Deus existe e tudo mais, mas ficar estagnado? Então, a gente tem que exercitar a fé, porque a fé ela precisa me mover. Se você não está sendo movido, então você tem que começar a rever como nutrir a sua fé. E a fé é sempre um exercício, como tudo que a gente faz na vida. Muito interessante. Então, esse conceito eu não conhecia. Essa diferença é fideísmo. Fideísmo. Eu não Fideísmo é conhecia. você acreditar por acreditar sem nenhuma fundamentação. A fé Entendi. não, a fé ela é lógica, ela demanda raciocínio. Tá. Agora, a fé está baseada, ela está sobre crenças. Tá certo isso? Sem dúvida, então, sem dúvida. A gente tem, como você falou, várias crenças que elas começam, as primeiras crenças a gente adquire dos nossos pais, né? Então, posso dar um exemplo, Luciano? Pode, claro. Um exemplo simples. A gente usa a fé para todo na nossa vida, a todo momento e em várias situações. Então, por exemplo, eu creio que eu estou indo aqui na minha mão dirigindo e que você está vindo de lá. Eu creio que tem um motorista e que esse motorista sabe dirigir. Então, essa é a minha crença. Se ele está ali no carro, se esse carro está vindo, ele é um motorista, ele é habilitado, sabe dirigir. E aí, baseado nessa crença, eu tenho fé de que você vai exercer a sua habilidade de dirigir, permanecer na sua mão, e isso faz com que eu me mova, aí continue andando com o meu carro e passe por você. Se isso não acontecesse, a cada veículo que viesse, eu estacionaria o carro. Com medo, eu não ia ficar enfrentando isso daí se não houvesse fé. E é fé, porque eu não posso ter, eu não tenho nenhuma prova científica e laboratorial de que você não vai jogar o carro para cima de mim. Mas eu tenho fé, porque a minha crença me diz que ali existe um motorista. Então, assim, a fé ela está juntinho ali da crença, mas sempre a crença te fundamenta e a fé te move. A grande questão é que algumas crenças nos limitam a não desenvolver a fé e ficamos estagnados. A fé me move em direção a Deus. Muito bom. A gente falou em alguns vídeos aqui, falando de crenças limitantes e crenças que são impulsionadoras. Então, dá um exemplo para mim de algumas crenças suas ou de que você conheça que elas impulsionam. Eu vou falar, por exemplo, a minha crença, né? Eu acredito que exista um arquiteto para esse universo. Eu acredito que é impossível. Quando eu olho para o mar, quando eu olho para as plantas, quando eu olho para uma abelha posando numa flor e saindo polinizando todas as outras, quando eu olho de manhã, quando eu estou tomando meu café, aquele beija-flor no camarão amarelo que eu tenho ali no meu jardim, que eu sento intencionalmente para ver ele ali, não é possível que aquele bico, aquela coisa toda, por mais que tenha a questão do Darwin, da evolução, que não tenha uma inteligência maior. Essa crença, ela me faz acreditar de que esse mundo vai melhorar, de que ele vai evoluir. Meu pai sempre dizia isso. Meu filho, você acha que o mundo está ruim, mas olha para a Idade Média, olha para como era na época, lá de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, antes de Cristo, a barbárie que era. Então, a gente passa por ciclos e Deus está no controle de tudo. Então, essa é uma crença que me faz ter esperança e ter otimismo, que é outra coisa que eu acredito. A questão da espiritualidade, essa crença traz mais otimismo e mais vontade de viver. Faz sentido o que eu falei? E gostaria de outros exemplos? Faz sim. Eu falo que as crenças que nos limitam são as crenças que faz com que a gente perca o nosso propósito, ou que a gente não encontre o nosso propósito. A ideia de fazer com que a gente não entenda mais o sentido do porquê que a gente faz o que a gente está fazendo. Eu sempre faço algumas perguntas, né? E uma delas é por que que você faz o que você faz? Por que que você está vivendo da maneira como você está vivendo? Por que que você trabalha onde você trabalha? Por que você mora onde você mora? E a grande questão é o seguinte: nós somos aqui um passageiro nessa vida. A gente
gente vai viver aí, tem alguns amigos que já chegaram aos 100 anos de idade, Uhum. o Dr. Milton Afonso é um querido que já chegou aos 100 anos de idade, e uma das coisas mais interessantes quando você fala de longevidade, autoconhecimento e espiritualidade estão muito atreladas à longevidade. Você pega os Blue Zones, né, eu gosto muito de uma matéria, eu sou cristão, e eu gosto muito de uma matéria que foi feita em Loma Linda, lá uma colônia de cristãos adventistas que cuidam da saúde física, espiritual e tudo mais. É muito interessante, Luciano, porque eles falam da fé, eles falam como a fé identifica para eles o propósito que eles têm de vida. Então, você fala assim, uma crença, um exemplo de crença que me movimenta, na realidade, eu tenho bem assim, para mim, que a crença, ela cria estruturas e raízes. Então, essas raízes, elas podem ser plantas boas ou podem ser ervas daninhas, Uhum. né? As ervas daninhas são crenças que muitas vezes podem se voltar contra mim para que eu não acredite mais nos meus potenciais de vida, que eu não consiga mais entender o que eu posso fazer, como eu posso lidar com as situações. Existe uma síndrome dentro da psicologia que é a síndrome do impostor, né? Eu começo a duvidar do que Uhum. eu faço. Então, todas essas crenças, e muitas vezes elas surgem por causa das contemplações que a gente vivenciou na infância ou ao longo da nossa vida. A gente ouviu, muitas pessoas talvez que estejam assistindo, ouviram algumas frases, algumas ideias que criaram nelas raízes, crenças com relação a si mesmas que são em verdade, né? De que elas são incapazes, de que elas não Uhum. conseguem, de Uhum. que elas são limitadas. Uhum. Algumas frases doídas, né? Que muitas vezes a gente vai ouvindo e a gente passa a acreditar nisso, porque nós estamos em formação, porque nós estamos no processo que é muito importante dentro do que a gente vai se tornar. Então, assim, essas crenças que criam raízes e são ervas daninhas, elas podem e devem ser revisitadas e reformuladas. Agora, as crenças, elas sempre vão existir. Agora, existem as crenças boas. Qual que são as crenças boas? São aquelas que dão a você a possibilidade de entender o propósito da sua vida. Então, por isso que quando você fala da espiritualidade, falando de longevidade, é muito importante. Porque a espiritualidade, e eu falo espiritualidade sadia porque a gente tem medicina que não é boa, a gente tem terapias que não são terapias saudáveis, né? Uhum. A gente tem dietas, regimes que fazem mal para a saúde mais do que Uhum. fazem Claro, bem. claro. Então, por isso que o aspecto cognitivo, a inteligência e saber O exatamente o que você está fazendo é discernimento, né? muito importante, muito importante. Uhum. A minha espiritualidade, eu comecei falando sobre a ideia da moda, a moda hoje é uma espiritualidade das sensações. Então, o mundo busca sensações e experiências. Eu Uhum. sempre falo que antes das sensações, eu falo que a sensação sempre ela deve ser o efeito colateral de algo que faz sentido. E para fazer sentido, a nossa mente tem que estar ali. Não é uma busca de somente da sensação pela sensação. Porque eu falo o seguinte, toda espiritualidade que busca sensações, ela vai te trazer momentos de paz, momentos de tranquilidade, momentos de relaxamento. Uhum. Mas depois você sai daquele momento, você vai para o dia a dia. Uhum. Então, a espiritualidade que eu chamo de espiritualidade terapêutica é aquela que ela acompanha você Uhum. ao longo do dia. E como que pode fazer isso? Eu gosto muito da espiritualidade cristã nesse sentido. Por quê? Porque ao invés de você ter um momento de tranquilidade, mais preocupado com aquilo que sai da sua mente, é aquilo que vai entrar ali para gerar em você uma ponderação, que inclusive daí que vem a palavra meditação, né? Meditare do latim. Significa ponderar com você, analisar, internalizar, estar ali é como se você estivesse ruminando. Mas para você ruminar tem que ter conteúdo ali. Então, esse conteúdo que vem, ele cria possibilidade de meditação, reflexões, insights, e isso vai te dando ferramentas para que você interaja com o seu dia a dia, para que você desenvolva e enfrente algumas crises, e é isso vai, no meu caso, por exemplo, você falou de um exemplo meu, isso me cria uma certeza. Eu também tenho a certeza, dentro da minha espiritualidade, eu desenvolvi a busca e o conhecimento de um ser, de um Deus que cria, mas não cria. Ele está junto, ele acompanha. E mesmo que eu não explique, não consiga mensurar
a maneira como ele interage, ele está acompanhando a cada momento, a cada dia. E uma certeza que eu tenho dentro dessa crença, e aí, baseado nessa crença, essa fé que eu desenvolvi me move nessa direção, é que esse Deus, ele um dia colocará um ponto final em todo o sofrimento humano. Então, imagina só, eu não vivo só pelos meus 80, 90 anos, sei lá quanto tempo eu vou viver, mas eu vivo pela esperança de que minha vida aqui não é tudo, é só uma parte de algo muito maior que vem pela frente e que eu não consigo explicar, não consigo levar para o laboratório, mas é nesse ponto que minha fé entra em ação. A lógica chega e onde minha lógica para, no sentido assim, onde a minha maneira explicável de lidar com a vida para, aí entra a fé dentro daquilo que eu não posso explicar, mas se encaixa, se aglutina perfeitamente com tudo que eu vejo que é lógico ao meu redor. Uma espiritualidade terapêutica, Luciano, ela acontece dessa, para que seja terapêutica, a espiritualidade ela precisa te trazer conteúdo que gere em você reflexão, para que ajude te dê ferramentas para enfrentar o dia a dia. Isso te traz esperança. É como você enfrentar situações e a vida não pede licença para trazer coisas desafiadoras para Uhum, você, uhum. mas você trabalha a vida com esperança. E essa esperança, você falou dos efeitos placebos, né? Essa esperança, ela altera liberações hormonais, Uhum. maneira de funcionar da mente, das emoções. O seu físico sente isso também. E é logicamente que o seu corpo responde positivamente. Isso Ô, dá mais Diego, saúde, mais longevidade. Você tocou num ponto. Se a gente for estudar só os hormônios que a gente tem, as glândulas que a gente tem no corpo, o papel deles, né, até pela sensação de prazer, né, é um negócio fantástico. Então, eu costumo dizer que uma das minhas crenças, essa frase era do meu pai repetia isso, minhas filhas é, ouviram isso a vida toda, né? Eu ouvi, minha irmã ouviu. Meu filho, faça o bem sem olhar a quem. E a partir do momento que eu comecei a trazer isso para a minha vida, para praticar isso no dia a dia, eu descobri o que era o papel da oxitocina, que é exatamente o hormônio que a mulher libera durante o parto, né, que faz ela esquecer da dor do parto e querer ter um segundo filho. E esse hormônio, ele é responsável quando você faz o bem a alguém. Nossa, eu me arrepio, os pelos do braço se arrepiam. E, e isso é uma crença que alimentou um propósito de vida meu. Né? Eu sempre falei para a Mônica, a doutora Mônica Almeida, minha médica de. Desculpa, ela mudou de nome, que ela separou. Eu faço a confusão, Mônica Monteiro. A Mônica, que é minha médica homeopata unicista há mais de 30 anos, ela sempre dizia assim: Luciano, você está nessa vida para quê? Por que você está aqui? E eu dizia para ela assim, ela é muito espiritualizada, e eu dizia assim, eu sinto que eu tenho um propósito nessa vida, eu sinto que eu estou aqui por alguma coisa, mas eu não sei o que, que é. E ultimamente eu defini um propósito para mim, que é me tornar uma pessoa melhor a cada novo dia, ajudando o outro, sendo útil ao outro. Né? E isso tem sido uma experiência fantástica, justamente pelos hormônios, porque quando eu faço isso, aparece aquele hormônio que dentro aqui que disparou e me dá uma sensação de prazer, uma sensação de conexão, né? Que é uma coisa que é uma conexão com algo maior que me faz seguir em frente nessa conexão com a espiritualidade, conexão com algo maior. E aí a gente volta ao princípio do nosso bate-papo, né? Você vê que é, essas liberações hormonais, a ocitocina e outros hormônios de prazer, Endorfina, né? elas estão conectadas, elas estão intimamente relacionadas à maneira como a gente interage com o outro. Então, de novo, Exatamente. eu acho que o segredo, se você falasse assim, o segredo para o autoconhecimento, ele está intimamente relacionado à interação com o outro. A maneira como eu interajo com o outro será influenciada pela maneira como eu desenvolvo a minha espiritualidade, por quê? E lógico, repito,
hoje em dia a gente tem que compreender claramente que virou moda a questão da espiritualidade. Claro. E muitas vezes a gente acredita que fazer espiritualidades é desenvolver sensações. De novo, quando eu busco sensações, o meu eu está Claro, no claro, patamar, claro. pódio ali, no palco. É um pouco do etnocentrismo que é uma característica do ser humano, né? Diego, a gente já tem que estar no finalzinho, a gente vai ter que encerrar, e eu gosto de sempre passar por uma questão, não vai ser a última questão não, mas vai ser a última provocação que eu queria te fazer, você como um teólogo e eu como um cara que estou querendo aprender todo dia e não tenho nenhuma formação nessa área, né? Eu tenho visto muitas séries na Netflix, né? A gente vê séries sobre os Vikings, né? Que tem os deuses deles, né? Fala de que quando você for morrer, você vai para Valhalla. Você tem os deuses gregos, a gente estava falando aqui dos deuses gregos, né? Que a primeira geração de deuses, eu acho que eram 12 deuses, né? Tinha Zeus e Hera, que era o casal principal, mas tinha Poseidon, tinha Atena, tinha Artemis, tinha Afrodite, tinha Apolo, tinham 12 deuses, né? Cada um dentro da mitologia grega, com o seu papel, né? Com a sua, vamos dizer assim, com o escopo que cada um deus desse tem. Se a gente for para algumas religiões, no Islã, lá você tem outro tipo de deus, eles chamam de Alá. Se você for para o budismo, você tem a figura do Buda. Ou seja, o ser humano, ele. E aí, perdão pela expressão que eu vou usar, se ela não é correta, mas cada um cria o seu Deus, inventa o seu próprio Deus, concebe o seu próprio Deus, e eu acredito que não tem nada de errado com isso. Eu tenho a minha figura de Deus, onde eu acredito que Deus está dentro de mim, porque ele criou tudo tem molécula de carbono, tudo está conectado, tudo está interligado. Então a cura pode estar dentro de mim, porque Deus está dentro de mim, desde que eu mantenha essa conexão com o universo. Isso é uma crença minha. É assim que eu acredito, é assim que eu caminho de manhã, abrindo os braços e dizendo: bom dia, meu Pai, Criador do céu, Criador da terra, Criador do sol. E aí eu vou colocando as criações dele, que aquilo me faz tangibilizar esse Deus. E às vezes a brisa bate no meu rosto numa hora muito especial, e ali eu digo assim: conectado estou, eu me sinto conectado com Deus. Essa é a minha prática, né? Então, como é que você vê essa criatividade toda do ser humano, ao longo, você que estudou teologia, ao longo dos milênios, com as criações de tantos deuses? Como é que você pode dar uma luz para a gente aqui? Isso daí foi uma das coisas que mais me levou à percepção de que a gente não pode sentir falta daquilo que não existe. E é lógico, eu estou falando a palavra existir de uma forma bem aqui usual, bem nossa, claro. Porque dentro da filosofia, Deus já não existiria, né? Deus não existe, ele é. E aquilo que existe é aquilo que passa a existir, aquilo que vem, que tem um começo. Né? Então, assim, se você for para essa linha, Deus não existe, ele é. Ele está acima dessa percepção. Eu tenho um problema. Então, assim, primeiro falar disso daí. Isso daí me levou a uma sensação muito interessante. Por que a gente tem essa demanda com relação à adoração a Deus? Isso daí é ao longo da história. Né? No século XX falaram que Deus deixaria de existir diante das situações. No século XX a modernidade veio. Entre o século XXI, Deus está aí firme e forte na percepção, e agora, logicamente, ainda cada vez mais da parte científica, dos intelectuais. Deus não vai embora. Por quê? Porque a gente necessita dele, e a gente não pode necessitar ou ter necessidade de alguma coisa que não é real. Então, isso começou a mexer muito comigo. Então, sim, eu concordo com você. Nós temos muitos deuses, muitos. Não foi a filosofia que criou o panteão grego, com várias, e a história da mitologia é muito legal, mas é muito
ilustrativa, né, para ver como que existia um Deus. Eu gosto de um trecho de uma carta escrita pelo médico Lucas na Bíblia, contando o relato de Paulo em Atenas. E ele falando, puxa, que alguns historiadores da época até dizem que você não conseguia andar em Atenas sem encontrar um altar. Tinha mais deuses do que a população de Atenas naquela época. Então, assim, a gente sempre teve a necessidade de algo que é real. Deus, ele é real. Hoje eu tenho uma preocupação. Muitas pessoas estão falando que Deus é tudo. Uhum. E tudo aquilo que é tudo não é nada. Não é nada. Porque se alguma coisa ele se torna tudo, Deus é tudo. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é... Uhum. No final das contas, ele não é nada. A grande questão que eu vejo é Deus, a quantidade de deuses que existem está baseada na subjetividade humana. E eu repito, o grande desafio é quando a gente tenta olhar para a vida baseado nas minhas próprias percepções. Então, eu lutei muito com relação a isso, porque a minha percepção era de que nada disso era real. Eu tive que lutar com as minhas percepções para tentar entender o que faria sentido. Como que eu vejo essa situação, lógico, sobre uma ótica judaico-cristã, é que sim, existe um Deus. E nós somos seres humanos como ceguinhos tateando o elefante. Cada um pega numa parte e tenta definir Deus por aquilo que a gente está tateando. A gente imagina uma criança que teve um pai abusivo ouvir que Deus é pai. Então, qual que é a percepção que ela vai ter de Deus? Né? Então, assim, a Deus ele vai corresponder com as nossas experiências. Então, a quantidade. Agora, o que eu não posso permitir é que Deus se torne tudo para que ele não se torne, para que ele se torne nada na minha vida. Deus ele está acima da percepção humana. Ele é real. E sim, eu vejo como você, Deus ele está em nós, como o meu filho carrega o meu DNA. Uhum. Eu entendo que o DNA de Deus está na sua criação, está em todos os aspectos, mas Deus não é o seu DNA. Perfeito. Ele está acima de tudo. Ele é essa figura aí. Perfeito. Você estava falando e eu estava me lembrando de um texto que eu recebi pela internet que não vou saber reproduzir na íntegra, mas vou passar a essência. Uma analogia de gêmeos dentro da barriga da mãe. E um bebê fala para o outro. Ele disse assim, será que existe vida após a barriga? Após esse mundinho aqui? Aí o outro, que isso, cara? Maluco. A gente está aqui ligado nesse, ó, tá vendo aqui, ó? Vem tudo por aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Esse negócio aqui, esse cordão, vem tudo dali. A gente não precisa de nada, cara. A gente tem tudo aqui. O mundo é todo esse. Ele falou, não, mas não é possível. É capaz de ter algo maior. É capaz de ter uma mãe, né? Porque ela colhe isso tudo. E eu, às vezes, quando a gente fica muito em silêncio, eu sou até capaz de ouvir a voz dela. Eu percebo até as vibrações dela. Deixa de besteira. Eu fico todo arrepiado quando eu lembro desse texto, porque eu acho que é mais ou menos por aí. Quando a gente fica em silêncio, né, Diego? Quando a gente se permite se conectar, talvez a gente até ouça as vibrações de Papai do Céu. Sem dúvida nenhuma. O nosso silêncio é a permissão que nós temos dada a nós de ouvir coisas que nós não ouviríamos. O mundo é muito barulhento hoje, Luciano. É verdade. Então, quando eu desenvolvo espiritualidade, se a gente for pensar dentro de uma espiritualidade que tenha sentido, que traga conhecimento, que traga com esse conhecimento esperança, que traga com essa esperança ferramentas para eu enfrentar e lidar com a vida no dia a dia, com certeza eu vou lembrar o meu propósito, eu vou perceber o meu propósito. Eu não estou aqui para deixar de existir daqui a pouco. A minha vida é muito mais do que isso. Eu represento muito mais do que isso. Por quê? Porque, pegando aí o gancho que você falou, eu estou conectado à vida por um cordão invisível, um cordão umbilical invisível. E aí, tomando carona, provavelmente essa história também tem um pouco aí do mito da caverna de Platão, né? Isso, exatamente. O diálogo entre Sócrates e Glauco, contando o mito da caverna.
existe um mundo lá fora que a gente não sabe. É, Existe um universo no campo espiritual que a gente não sabe. E é adentrar, se permitir adentrar agora, como seres naturais, nesse sobrenatural, de maneira inteligente, conteudista, é criar em você a possibilidade de esperança. E aí eu fecho, provavelmente você já vai terminar. Eu isso. queria só fechar Eu já queria dizer da para você seguinte o forma. seguinte: fecha, porque é uma pena danada, mas a gente já está aqui com 1 hora de programa e a gente tem um limite Ah, máximo aí de 1 hora, mas é que o papo foi muito gostoso. Eu já queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo conhecimento, por compartilhar conosco as suas experiências. Você foi um presente para mim. Eu queria te agradecer. Você não apareceu ao acaso naquele dia. Então, queria que você fizesse suas considerações finais, mas já de antemão vou te agradecer muitíssimo. eu que agradeço você, Luciano. Então, diante disso, a gente sempre pensa assim: você que está assistindo o vídeo e teve aí o limite do tempo é realmente a sua paciência. Se você chegou aqui, seja acelerando o vídeo ou assistindo aí de maneira normal, eu queria deixar para você o seguinte: o desenvolvimento da sua espiritualidade ela está atrelada à longevidade da sua vida. E por quê? Porque isso faz com que você se conecte ao seu propósito. Ter esse entendimento que você se conecta ao seu propósito. E o autoconhecimento ele está intimamente ligado às interações. Termino com uma história, uma ilustração de Viktor Frankl, que ele fala que o autoconhecimento ele é como um bumerangue. Né? Para que a gente usa um bumerangue? A gente sempre brinca que o bumerangue a gente joga e ele volta para nós, certo? Só que não, o bumerangue ele foi criado como instrumento de caça. O bumerangue ele só voltava para nós, ele só volta para nós quando ele não atinge o alvo. Então, quando o Frankl ilustra dessa forma, ele fala que o autoconhecimento é como um bumerangue, ele tem que ir e alcançar o alvo na outra pessoa. Se ele volta para mim, ele não alcançou o alvo. E muitas pessoas estão buscando o autoconhecimento, olhando só para si. Elas dão a volta, interagem com a vida e olham para si. E esse é um caminho, é um atalho para, infelizmente, o desconhecimento. É isso que está acontecendo. Quer melhorar o autoconhecimento? Interaja saudavelmente. Aprenda, desenvolva, descubra ferramentas para você interagir saudavelmente. A espiritualidade terá um papel fundamental nisso para que você olhe o outro com mais respeito, com ética, entendendo quem ele é, entendendo quem você é perante esse grande Criador do universo. Obrigado, Luciano, e que a paz e o Deus Todo-Poderoso abençoe a vida e o lar de cada um que está assistindo esse nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado. Ô, Diego, tem uma tradição no canal, quando eu termino os vídeos, eu faço coração com coração. Vamos fazer juntos? Então, olha É só, assim? é assim, aqui no lado esquerdo, ó. No lado esquerdo você faz assim. Como sempre eu termino os meus vídeos, coração com coração e fiquem com Deus. Obrigado, Diego. É assim que eu termino. Abraço. Terminei os 185 vídeos que já tem disponível no canal, todos eles com essa saudação. Coração com coração e fiquem com Deus. Muito obrigado, Amém. Diego, pela sua disponibilidade, sucesso, paz e que você continue a sua jornada aí de muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço.